A pessoa de Jesus Cristo, Apocalipse, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 20. Vamos fazer então a leitura desse texto. Diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que você viu, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Aqui no nosso estudo, na nossa apostila, logo ali no início, você vai perceber que há 2 perguntas. Conseguiram imaginar nesse texto a figura de Jesus? Nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos ou nas epístolas, existe descrição de Jesus como essa que lemos aqui em Apocalipse? A gente não vê nenhuma outra forma de descrever Jesus como aqui em João. Quando João então ele se voltou e ele viu aquela pessoa que estava ali, como diz o texto, né? Ele vê então aquele que lá atrás ele vivia então encostado, né? Como diz ali, aquele o qual ele havia encostado a cabeça no seu peito durante então a última ceia. Ele viu aquele o qual ele andava, né, 3 anos junto com ele. Porém, quando João viu Jesus, ele viu Jesus numa figura. Qual figura? Do juiz de toda a terra, o soberano Senhor da igreja. No nosso estudo passado, a gente viu lá os 3 títulos, né? Fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, né? O Senhor soberano da igreja. E quando ele olha, o texto nos diz que ele então cai como morto. Por quê? Tamanha a presença de Deus, tamanha a presença, né, do Senhor, a presença da glória de Deus, e isso mostra que a estrutura humana ela não consegue suportar essa presença de Deus, a presença do Senhor. A gente muitas vezes nos nossos cultos, a gente pede a presença de Deus, né? Que a presença do Senhor se manifeste no nosso meio, né? Agora, você já imaginou se Deus resolvesse mesmo manifestar a presença dele, como é verdadeiramente? Nenhum de nós conseguiríamos aguentar, né? A matéria, corpo, ele não consegue suportar
tamanha glória, tamanha presença de Deus. Nós temos aqui alguns auxílios bíblicos, né, que nos ajudam nestes textos. Por exemplo, Daniel capítulo 8, versículo 26 e 27, a gente não vai ler, mas diz que quando Daniel recebe a visita do anjo, quando o anjo então aparece a ele com toda a glória que vem de Deus, ele não resiste. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao 6, a experiência de Paulo na estrada de Damasco, né? Quando Jesus então aparece para ele, o texto diz que ele cai, ele não aguenta, e aí ele fica cego por 3 dias, né? Depois, aí é um outro detalhe. Nós temos também Jeremias capítulo 23, verso 9, são textos que reforçam para nós, depois que Jeremias ouve então a palavra do Senhor, ele fica sem forças, e você vê, e não sei se você percebe nos nossos dias atuais, que acontece muitas vezes isso. Alguns têm algumas experiências na oração, entra como que se fosse numa êxtase, não que perde a consciência, mas entra numa êxtase e o corpo realmente ele não aguenta tamanha presença de Deus. Os sacerdotes no passado, quando a glória de Deus às vezes se manifestava no templo, eles não aguentavam em pé. Então essa glória de Deus, essa manifestação de Deus, por isso que a palavra de Deus nos ensina e nos diz que quando nós formos viver eternamente no reino de Deus, esse corpo precisa ser transformado. É um corpo apropriado para permanecer, então, na presença de Deus. Quer dizer, para ver Jesus como Jesus tem que ser semelhante a Ele. Versículo 13 diz assim, né? E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Então nós vemos aqui uma vestimenta diferente. Então, tudo que a gente vai olhar daqui para frente, com relação àquilo que João está vendo, ele vai dar alguns detalhes para nós, e vocês observem que ele vai usar sempre tudo como, ou parecido. Ele não está dizendo mas essa é uma das coisas que Jesus sempre usou, quando ele falava por parábolas, né? Ele usava coisas naturais, coisas do conhecimento humano, para falar das espirituais, para falar das celestiais. Quando você lê ali, vestido com uma roupa talar, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro, que imagem nós temos comparado com aquilo que a gente vê hoje na terra? Essa veste talar é veste comprida, está ali. Isso quer dizer vestes compridas até a altura do calcanhar. A figura do juiz. Se você for participar de um julgamento, você vai ver que o juiz ele vai estar vestido com uma veste talar, uma veste comprida e com um cinto. Aqui está Jesus se apresentando com a figura daquele que vem para julgar. A sua cabeça, versículo 14, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Quando se fala brancos como a neve, esse símbolo de pureza, esse símbolo de santidade. Seus olhos estão como chama de fogo. Para que se usa o fogo? Ou se usava, muito, para a purificação de materiais. Então fala da purificação. Quando nós
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 15, fala lá do bema de Cristo. Todos aqueles que serão arrebatados passarão por esse bema de Cristo. É onde serão julgadas as suas obras, não a salvação, mas as obras. E aí, aquela obra que foi realizada, que não tinha sentido, será então queimada. Só passará, né, aquela que foi aprovada. Vamos ler lá então. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Ok? Deus tem um chamado para cada um. Deus tem uma obra para você realizar. Então, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo. Deus me chamou para a pregação da palavra, mas eu quero participar do ministério de louvor. A tua área não é essa. E ela muitas vezes fica. Há um chamado de Deus, uma obra de Deus. Mas eu não estou fazendo a obra de Deus? Está fazendo a obra de Deus. Você está sendo um instrumento, mas não dentro do chamado específico de Deus. Por exemplo, todos nós devemos fazer discípulos, tá? Então isso é um chamado universal. Mas existem áreas na nossa vida que são assim específicas, que eu creio que Deus é a engrenagem, o órgão do corpo, né? O organismo lá, né? Cada órgão tem uma função. O apóstolo Paulo usando esse exemplo, né? No corpo existem vários órgãos, vários membros, cada um tem uma função, e graças a Deus que o texto diz assim, mas esse será salvo. Nada passa desapercebido, né, aos olhos do Senhor. No versículo 15, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz, era como o som de muitas águas. Todas as vezes que aparecem esse material, como o latão, como o bronze ou o cobre, eles estão trazendo esse simbolismo de juízo. Enquanto o fogo fala de purificação, enquanto a lã branca, como a neve, ou como a lã branca, ou como a neve, fala de santidade, fala de pureza, esse material, na Bíblia, fala então de juízo. Nós temos aqui um exemplo, que é lá de Êxodo capítulo 27, do versículo 1 ao versículo de número 2. O revestimento do altar era então um revestimento de cobre. Ali era feito então o sacrifício. Ali o animal, né, era imolado, era colocado ali sobre esse altar. É um tipo de julgamento com o pecado do povo, né? Então esse simbolismo do juízo, neste caso do texto de Êxodo, relacionado então ao pecado. Nós temos um outro momento, era quando o povo de Israel então estava lá no deserto, e eles estavam então cometendo pecados. Deus envia então serpentes abrasadoras, e eles vão sendo então mordidas, né, por aquela serpente. Números capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9, vai nos contar isso. E Deus então ele vai dar uma ordem a Moisés, para que o povo então sarasse. Deus manda a Moisés então fazer uma serpente. E de que material era essa serpente? De bronze. Então,
tudo que diz respeito às escrituras sagradas, os materiais têm significados. Revestimento de ouro, quer dizer, por que revestido de ouro? Tem um significado. Bronze tem um outro significado. Então a gente consegue extrair inúmeras mensagens para nós. E aí então, aquela serpente feita de bronze deveria ser colocada numa haste e levantada, e todo aquele que olhasse para aquela serpente seria então curado. Mas era a serpente que curava ou não? Claro que não. Não era a serpente que curava, mas quem olhasse para o juízo de Deus seria então curado. Aí você pega assim, serpente lembra o quê? A serpente lá do jardim do Éden. E aí você traz para Jesus crucificado, será levantado. Quem ele estava carregando sobre ele naquele momento? Os pecados. Então Jesus foi aquele que venceu a serpente. Olha ali, ó, aquela serpente de bronze era uma figura da cruz de Jesus para sermos livres dos nossos pecados. Jesus se fez pecado. A serpente era a causa da morte e o pecado é a causa da nossa morte. O que mata o ser humano hoje é o pecado. Então essa figura, né? E como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja então levantado. João capítulo 13, 3, 14. Como essas passagens, né, outras passagens citam a questão do material bronze, então tem esse símbolo, né, fixado como símbolo de juízo. Sempre que na Bíblia aparecer bronze, lembre-se de juízo. Portanto, tudo na figura de Jesus, como lemos em Apocalipse, fala da sua forma de juiz e do soberano Senhor. Isso precisa ficar bem claro para nós quando a gente vai então a verificar dentro de Apocalipse, a figura de Jesus é essa. Então aqui é o momento da glorificação, né, de Jesus. Então, só para a gente assim entender, então a gente sai, né, daquela figura do Jesus que cumpriu o seu ministério, saímos daquela figura do Jesus que ressuscitou, agora a gente fala do Jesus que vem então como esse soberano, como esse grande rei, como esse juiz de toda a terra. Da sua boca, versículo 16, saía uma aguda espada de 2 gumes. A que se refere essa espada? A palavra de Deus, a palavra do Senhor. Essa colocação que está aqui em Efésios capítulo 6, versículo 17. Tudo que nas escrituras fala de espada, né, pode estar correlacionado à palavra de Deus, né? A palavra de Deus é essa espada de 2 gumes, né, que penetra ao ponto de separar alma e espírito, né? Então tem essa questão. E o último, o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. A gente ouve muito nas escrituras sagradas sol da justiça. Então, esse soberano que vem para fazer justiça. E essa é uma das coisas que muitas vezes nós como cristãos pedimos para Deus, né? Que a justiça seja feita. A justiça de quem? Não dos homens, mas a justiça de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, a justiça de Deus vai ser feita. Então quando João diz assim, o seu rosto era como o sol, glória a Deus por ele ter falado isso. Esse é um sinal de que esse Jesus, completamente diferente, né, a apresentação dele diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir muitas vezes na igreja, vem para fazer então essa justiça.
Vamos então aqui relembrar dos elementos. Qual que é o primeiro elemento aí? Os seus cabelos, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, simbolizo de pureza, santidade. O outro, os seus olhos eram como chama de fogo, fala da purificação. O terceiro elemento, latão reluzente, bronze reluzente, cobre reluzente, fala desse juízo. Usamos aqui algumas referências bíblicas para isso. A outra forma é a sua voz, né, como voz de muitas águas. A gente não falou, né, das águas. Força. Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de ir para uma cachoeira. Quando você vai se aproximando, você vai ouvindo aquele som que você às vezes tenta conversar com outro ali, pouco você se entende, tamanho, né, o ruído. Então aquela força, né, dessas águas. A espada da sua boca, né, saía uma aguda espada de 2 gumes. Então a palavra de Deus, né, a palavra do Senhor que permanece para sempre. E o sol, né, um outro exemplo, um outro símbolo que a gente tira aqui, que fala então dessa justiça, quando esse sol resplandece então na sua força. Então Jesus, quando aparece, né, para João, ele usa essa forma. A gente lê no versículo 20, e aí a gente vai dar um pulo agora lá para o versículo 20, porque quando João vê esse como filho do homem, ele vê ele andando no meio dos candelabros, ou dos candeeiros de ouro, e na sua mão 7 estrelas. E aí ele vai falar: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, quer dizer, o próprio Cristo vai dizer para ele: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então Jesus, ele anda no meio da igreja, ele caminha no meio dessa igreja. Então esse exemplo é bem interessante para nós. Por aqui, por Apocalipse, é um dos melhores exemplos de símbolos para a igreja, porque ele nos reporta ao templo. O candelabro, né? A única coisa que trazia luz para dentro do templo era o candelabro. Então eles acendiam aquelas lamparinas, né, que ficavam ali. E aí Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16, acho que o exemplo é bem clássico para nós. Ninguém, né? Vamos ler lá? Olha só, né? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumine bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E ele tem na sua mão os anjos dessas igrejas. Só que esses anjos que descreve aqui não são os anjos seres espirituais, mas é aquilo que a própria tradução da palavra grega para angelos. Então a gente tem aqui alguns textos bíblicos que vai falar quem são esses angelos. Mateus 11:10, quando Jesus vai dar testemunho a respeito de João Batista, ele chama de o meu mensageiro.
Se você for lá pegar essa palavra mensageiro e trazer ela para o grego, vai estar escrito ângelos. Se você pegar a palavra anjos de Apocalipse e também fazer uma transliteração para o grego, é ângelos. Não sei se deu para entender. Quando ele fala assim, as 7 estrelas são os anjos. Se eu pegar essa palavra anjos e ir na origem dela, que é o grego, é ângelos. Se eu for lá em Mateus capítulo 11, versículo 10, e encontrar a palavra mensageiro, também é ângelos, o grego. Então, quando ele fala de anjos aqui, ele está falando de líderes, ele está falando de pessoas, ele está falando de homens. Muitas vezes a gente já, não é hoje muito costumeiro falar, mas às vezes falam, né, do próprio pastor como anjo da igreja. Então é esse ângelos, é esse que tem o papel de ser o mensageiro. Lucas capítulo 9, versículo 52, quando Jesus ele envia os seus mensageiros para preparar o caminho para ele, a palavra lá é ângelos. A mesma palavra que está aqui em Apocalipse, versículo 20. E aí o versículo 19, então a gente faz agora de trás para frente aqui, no versículo 29, diz assim: escreve, pois, as coisas que você viu, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Neste verso está incluída a divisão geral do livro do Apocalipse. Está escrito lá: escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Quais são as coisas que tens visto? Refere-se ao que João viu no capítulo de número 1 do livro, a introdução do livro, que contém a descrição do autor do livro, e Jesus aparecendo de uma forma como nunca foi visto antes. As coisas que tem visto são essas. Escreve estas coisas que você está vendo agora. As que são, é o período em que se encontrava, o momento que João estava vivendo, é o período da igreja. Nos capítulos 2 e 3, nós vamos ver João escrevendo para a igreja. Refere-se ao próprio período da igreja, ainda presente na época de João. E as coisas que depois destas hão de acontecer, futuro, que é do capítulo 4 em diante, Apocalipse 4:1. Vamos ver lá? Depois destas coisas, olha lá, depois destas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi era como de trombeta. Ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois que ele escreve as coisas que ele tem visto, depois que ele escreve as coisas que são, que é o capítulo 2 e 3, o Senhor diz: suba para cá, suba até aqui, e eu vou lhe mostrar o que deve acontecer. Aqui está a última parte do livro do Apocalipse, que vai a partir do capítulo 4. Daí são as coisas que hão de acontecer, as que vêm depois. Ok? Então Deus muda tudo e diz a João:
sobe aqui. João, após ouvir uma voz como de trombeta, sobe aos céus. Será que isto é uma figura do arrebatamento? Se fala do arrebatamento, fala-se ouvida, o som, a voz, soar a trombeta. Está lá em Tessalonicenses. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão arrebatados, todos terão um corpo transformados e irão ao encontro de Jesus Cristo, então, nas nuvens. Então, assim, é interessante esse ponto do estudo, por mais que no texto não esteja escrito, mas a impressão que nos dá é justamente essa, que é depois do arrebatamento da igreja que vai acontecer essas coisas depois destas. Então, quando Deus diz, sobe aqui, parece que é uma mensagem para a igreja. Depois que vocês subirem para cá, depois que acontecer o arrebatamento da igreja, essas coisas vão acontecer. Vê se não faz sentido. Suba até aqui e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quando você fala em subir, vir ou ir, para nós que somos igreja, logo lembra-nos o arrebatamento da igreja. Então é um sinal que essas coisas só vão realmente acontecer depois que a cronologia de Deus for sendo cumprida, que é então o arrebatamento da igreja. A impressão que nos dá é que Jesus talvez queria deixar algo assim, que é depois do arrebatamento que essas coisas vão acontecer. O fato dele dizer assim, suba para cá. Primeiro você tem que vir para cá. Primeiro você tem que chegar aqui. Como é tremendo esse compartilhar de Deus com o homem a respeito das coisas que vão acontecer. Ele queria realmente deixar isso claro para a igreja dele a respeito dos acontecimentos futuros.